Fala palestrinos, palestrinas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui no canal Nordestino Palmeirense, tá? Sem mais enrolação, vamos começar aqui falando sobre o Campeonato Brasileiro, que vai começar na quarta-feira. A gente vai encarar o Atlético Mineiro na Arena MRV. A Arena MRV tem boas lembranças, né, da gente jogando lá, porque a gente venceu o Atlético de goleada 2 vezes, uma por 4-0 em 2024, naquele jogaço que o Estevão fez, que meteu 2 gols, e o 3-0 ali quando a gente estava em frangalho já depois da perca da Libertadores para o Flamengo. A gente conseguiu aí meter 3-0 nos caras, mesmo com um a menos, tá? Bom, eu queria falar também sobre os candidatos a esse título do Brasileirão. Que, cara, por mais que a fase não esteja tão boa assim, por mais que as duas equipes não estejam se desenvolvendo ainda e tal, talvez porque seja o começo de temporada, mais uma acaba sendo eficiente e a outra tá brigando aí para não cair para a segunda divisão do Campeonato Carioca, muito por conta também do planejamento ruim, né, que a diretoria do Flamengo fez em colocar o Sub-20 para jogar os 3 primeiros jogos, né, que o Flamengo só somou 1 ponto e agora está correndo risco de cair logo após a derrota para o Fluminense. Se eu não me engano, tem apenas um jogo a equipe do Flamengo, parece que é contra o Botafogo, então será um jogo bem difícil. O Flamengo tem que vencer, ainda tem que torcer para alguns tropeços aí de algumas equipes, tá? Por outro lado, o Palmeiras, claro, tomou uma sapatada do Novo Horizontino por 4-0, mas mesmo assim é um time eficiente, tá? É um time muito eficaz. Se você parar para pensar, o Palmeiras não foi superior ao Santos, o Santos foi superior ao Palmeiras um pouco ali no Clássico, teve mais finalizações, teve um pouco mais de posse de bola, estava agredindo o Palmeiras um pouco ali, mas mesmo assim o Palmeiras ganhou por 1-0. No primeiro tempo contra o São Paulo estava controlando bem o meio campo, o Palmeiras não estava conseguindo ganhar jogadas, não estava conseguindo trocar passes ali na sua área defensiva, porque o São Paulo adiantava as linhas, e quando terminou o primeiro tempo estava 2-1 para o Palmeiras. Então, mesmo o Palmeiras jogando mal em alguns jogos, o Palmeiras consegue se sobressair. O Palmeiras só perde quando, por 2 fatores, né? Ou quando joga muito mal mesmo, mas perde para uma equipe qualificada, como a equipe do Flamengo, né? Equipe muito boa, ou quando acontece um desastre, como aconteceu contra a LDU e contra o Novo Horizontino, tá? Então, assim, mesmo o Palmeiras ali meio que não jogando tão bem, consegue sim ser eficiente e vencer, tá? Mas, cara, eu não acho que hoje dá para se dizer que tem uma equipe, né, entre esses 2 favoritos, que é Flamengo e Palmeiras, tem uma equipe que está muito à frente. Eu acho que uma equipe que está um pouquinho à frente, rapaziada, para ser sincero, é o Flamengo. É o Flamengo. Por que o Flamengo? Vou usar os meus argumentos aqui. Porque o Palmeiras está em um processo de reconstrução. O Palmeiras está se reconstruindo, taticamente, coletivamente também. Tentando ali sair daquele vício de chutão para frente, de querer sempre depender de lançamento, de casquinha pro Flaco, de bolas alçadas na área, de forma aleatória. O Palmeiras está tentando mudar esse estilo de jogo. Estamos vendo aí nos últimos jogos. Vimos aí no jogo contra o Santos, no jogo contra o Mirassol, no jogo contra o Novo Horizontino, que a gente perdeu de 4-0, o Palmeiras ali tentou sair jogando algumas vezes, e contra o São Paulo, né, no segundo tempo especialmente, e os gols, né, do Palmeiras foram construídos de pé em pé, então o Palmeiras está tentando fazer isso. Eu acho o Flamengo um time pronto, eu acho o Flamengo um time bom, pronto, apesar de algumas peças do Flamengo não serem tão boas, né, o Emerson Royal, que, cara, que contratação vexatória do clube de regatas do Flamengo, né, o Emerson Royal é um péssimo lateral, o cara simplesmente deu um gol pro Fluminense, tá, mas assim, eu acho o Flamengo um pouquinho à frente, porque eu acho que o Flamengo já está pronto, já tem o seu estilo de jogo definido, já tem o seu elenco, e tem um técnico que sabe muito bem o que está fazendo, que é o Felipe Luiz,
tá? O Palmeiras também tem técnico, mas também está se reconstruindo. E se você olhar para o Palmeiras carece de algumas peças, tá? O Palmeiras carece de um camisa 5. E aí vem a história de, nossa, Fabinho, Casemiro, o Lerma aí, que foi oferecido aí pelo, se eu não me engano, acho que foi pelo West Ham, na Inglaterra, jogador de seleção colombiana. O Palmeiras também precisa de um meia barra ponta para suprir a futura saída do Alan, tá? O Palmeiras precisa desse meia. Para mim também precisa de um centroavante, até porque o Paulinho não vai chegar inteiro nem tão cedo, acredito eu, pelo estilo de vida que ele está levando de um jogador lesionado. Eu acho que o Palmeiras tem que chamar o jogador para sentar, conversar e ver o que é que ele quer da vida, porque o cara fica andando em festas, em baladas, bebendo, lesionado, enquanto o time está precisando dele. Eu acho que o Palmeiras precisa sim contratar um centroavante. E já falei diversas vezes aqui que esse centroavante é o Hulk, tá? Mas não virá. Isso aí é plausível. Zagueiro também, precisamos de um zagueiro, né, para suprir aí a saída do Mikael. E além disso, eu acho que o Palmeiras precisa sim renovar um pouco as suas laterais, trazer um lateral para cada, um lateral direito, um lateral esquerdo, porque a gente viu o que aconteceu, o que a gente passou na temporada 24, na ausência do Piquerez, com Vanderlan e Caio Paulista, e eu acho que o Jefité não é um lateral incômodo do Piquerez. O Jefité, ele talvez seja um bom reserva, um cara para suprir elenco, para compor elenco, mas eu não acho o Jefité um zagueiro, um lateral que incomode o Piquerez, tá? Então assim, eu contrataria sim um lateral esquerdo para incomodar o Piquerez, para reforçar mais esse nosso lado, e contrataria sim urgentemente um lateral esquerdo para poder chegar a ser titular, porque Kelvin Giai não vem desempenhando um bom futebol. O Giai talvez era de se esperar que não desempenhasse, mas o Kelvin sinceramente não está jogando tão bem assim. Jogou um pouco bem contra o São Paulo, mas ainda não convenceu a torcida palmeirense, tá? Eu já falei aqui para vocês, não trouxe nomes ainda, né? Um nome de peso aí para lateral direita, mas se o Palmeiras quiser fazer uma aposta, eu apostaria assim no Gastão Martirena do Racing. É um jogador muito bom, lateral direito, um cara muito bem ofensivo, e eu traria assim para o Palmeiras, tá? Então assim, para o Palmeiras ele chegar bem forte e talvez ali chegar no patamar, passar o Flamengo em favoritismo, o Palmeiras ele tem que investir, tem que contratar, tem que buscar peças novas, peças com experiência, peças que cheguem no time para decidir, para poder o Palmeiras se sobressair dentro do Flamengo. Tá? Não será um campeonato fácil, acredito eu. Claro que, na minha opinião, o Flamengo é um pouco favorito do que o Palmeiras, porque já vos disse que o Flamengo está mais preparado, o Flamengo tem mais casca do que o Palmeiras, mas vamos ver aí o que é que como é que o Palmeiras vai se mexer. Tá? O Almada não vem, acredito eu que acho que nem existe esse interesse, tá? Mas vamos ver aí se vai vir o Nino, se vai vir o John Arias, não sabemos ainda, tá? Mas o Palmeiras precisa contratar, principalmente contratar jogadores aí para seus laterais, né? Porque urgentemente o Palmeiras precisa disso para poder se sobressair aí na luta pelo título brasileiro. Tá? Enfrentaremos o Atlético Mineiro na Arena MRV na quarta-feira. Esperamos que saímos com uma vitória. Não será fácil. Eu acho que o Atlético Mineiro vai sim dar trabalho para o Palmeiras, mas veremos aí como é que o time irá jogar lá em Minas Gerais. Tamo junto, rapaziada, valeu. Quero saber sua opinião aqui nos comentários, o que você acha, como vai ser a temporada do Palmeiras, se o Palmeiras é muito favorito, se o Palmeiras ainda está atrás do Flamengo. Quero saber sua opinião. Valeu, rapaziada, tamo junto e fui.